Olá, seja bem-vindo. Me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos, realidades e seres deste mundo e do outro, sobre o que existe, o que existiu e o que talvez ainda venha a existir. Inscreva-se. Não custa. Assim como as antigas divindades pagãs, o Deus cristão original não surgiu como um símbolo de perfeição infinita, mas como um reflexo dos próprios sentimentos humanos. As primeiras páginas da Bíblia não descrevem uma entidade serena, compassiva e justa, mas sim um Deus temperamental, ciumento, vingativo e até mesmo arrependido, características profundamente humanas. A figura divina, nesse contexto, era o espelho ampliado da humanidade. Um Senhor poderoso, porém falho, capaz de agir por raiva e depois lamentar suas próprias decisões. O Antigo Testamento não descreve um ser etéreo e puro, mas um governante cósmico que se enfurece, pune e destrói, com a mesma impulsividade que um rei terreno. Hoje, parece óbvio supor que o Deus Supremo deva ser perfeito, infinitamente bom e justo. Contudo, essas ideias de perfeição divina são tardias, fruto de séculos de interpretações teológicas. O Deus que nasce entre os hebreus primitivos é um ser que se impõe pelo medo, que exige sacrifícios e que castiga com ferocidade os que desobedecem. Essa versão primitiva da divindade está muito mais próxima dos deuses de pedra e trovão dos povos vizinhos do que do Deus de amor e perdão pregado por Cristo. Antes das revisões e sutilezas introduzidas pelo Novo Testamento, o Deus hebraico partilhava com Zeus, Thor e Osíris as mesmas paixões, os mesmos ciúmes e as mesmas vinganças. Era um Deus que testava seus seguidores, e não raramente os torturava para provar sua lealdade, revelando assim uma natureza profundamente humana. Nos livros mais antigos da Bíblia, encontramos a expressão mais clara desse Deus humano e caprichoso. No Êxodo, ele endurece o coração do faraó para, em seguida, puni-lo por sua teimosia. Deus cria o problema, manipula o vilão, e depois o destrói, declarando-se glorioso em sua própria armadilha. É um ato teatral. Um espetáculo de poder, em que o Criador transforma suas criaturas em peões para reafirmar sua autoridade. Esse mesmo Deus que conduz Moisés e o povo hebreu pelas areias do deserto, é o mesmo que os abandona à própria sorte, quando se irrita, o mesmo que exige adoração incondicional, e o mesmo que se arrepende de ter criado o homem. O arrependimento divino é, por si só, uma contradição teológica. Como uma entidade onisciente pode se surpreender com algo que já sabia que aconteceria? Arrependeu-se o Senhor de haver criado o homem, diz o Gênesis. Essa frase, se levada ao pé da letra, anula a ideia de perfeição. Um Deus que erra, que sente dor e que destrói o que criou por frustração, não é o Deus imutável da teologia posterior, mas um Senhor emocional, moldado pela mentalidade dos povos antigos. Ele não é onisciente, pois precisa testar a fé de Abraão, pedindo que sacrifique o próprio filho. Agora sei que temes a Deus, diz ele após o ato interrompido. Se ele agora sabe, é porque antes não sabia. A onisciência, portanto, não existia nesse conceito inicial de divindade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é um Deus tribal, parcial, que toma partido, que escolhe favoritos e que exige mutilações como prova de fidelidade. Sua aliança é marcada pelo sangue e pela circuncisão, e não pelo amor universal. Essa divindade escolhe um povo para chamar de seu, e promete exterminar todos os demais, revelando uma visão de mundo profundamente excludente e violenta. Esse tipo de pensamento é herança direta das religiões mais primitivas da humanidade. As tribos caçadoras e os primeiros povos agrícolas viam o mundo como um campo de forças invisíveis, dotadas de vontade própria. O trovão, o relâmpago, a seca e a colheita eram sinais de espíritos que precisavam ser aplacados. A natureza parecia agir por humor, ora benéfica, ora cruel. Assim, os homens inventaram rituais para tentar equilibrar essa relação. Faziam oferendas, danças e sacrifícios para apaziguar os deuses, e essa tradição ecoa com força no Antigo Testamento. O próprio Deus dos Hebreus exige sacrifícios de animais, sangue nas portas, cordeiros imolados. O Êxodo descreve, com riqueza de detalhes, o ritual da Páscoa hebraica, em que o sangue de um cordeiro é passado nas ombreiras das portas, para proteger os israelitas da ira divina.
um Deus que precisa de sangue para reconhecer seus fiéis, ainda é um Deus tribal, mais próximo dos cultos pagãos do que do cristianismo espiritualizado que viria depois. Há uma lógica de troca, de barganha, de propiciação. Eu sacrifico, e tu me proteges, tu me... A oração, nesse contexto, é uma forma refinada de sacrifício, uma tentativa de negociar com o invisível. Não é muito diferente da magia popular, da macumba ou das oferendas das religiões afro-brasileiras. A semelhança entre o sacrifício do cordeiro hebreu e o ritual de sangue das religiões arcaicas mostra que a fé judaico-cristã não surgiu em um vácuo, mas evoluiu a partir das crenças animistas e politeístas que dominaram o mundo antigo. A diferença é que, com o tempo, o número de deuses foi sendo reduzido até restar apenas um, que concentrou em si todos os atributos, os bons e os maus, de seus predecessores. Com o passar dos séculos, essa divindade foi se transformando. O Deus cruel, parcial e ciumento do Antigo Testamento foi gradualmente sendo reinterpretado. O surgimento de Jesus de Nazaré representou a mais radical das metamorfoses. De repente, o Deus que antes destruía cidades inteiras tornou-se o Pai amoroso que perdoa até o assassino arrependido. O mesmo ser que outrora castigava o homem pelo pecado original, agora sacrifica o próprio Filho para salvar a humanidade. O paradigma da violência divina dá lugar à lógica do amor redentor. Essa mudança não foi apenas religiosa, mas também filosófica e moral. O Deus cristão, tal como entendido a partir do Novo Testamento, já não é o chefe tribal dos hebreus, mas o princípio universal do bem. A noção de que todos são irmãos substitui o conceito de povo escolhido. O massacre dos cananeus dá lugar ao amai-vos uns aos outros. O ódio é trocado pelo perdão, e a espada pelo pão. Contudo, essa transição não ocorreu sem conflitos. Durante séculos, os teólogos tentaram conciliar o Deus vingativo do Antigo Testamento com o Deus compassivo de Cristo. Para justificar a contradição, criaram interpretações alegóricas, dizendo que os antigos textos eram metáforas do combate espiritual, e não narrativas literais. Mas o problema ético permanece. Se o Antigo Testamento descreve um Deus capaz de ordenar genocídios, como o massacre dos hititas, amorreus e jebuseus, como conciliar essa figura com o Pai bondoso do Novo Testamento? Se esse mesmo Deus mandou matar mulheres e crianças inocentes, como pode agora ser símbolo de amor? A teologia cristã respondeu com dogmas e mistérios, afirmando que a mente humana é incapaz de compreender os desígnios divinos. Assim, o problema foi deslocado do campo da razão para o da fé. A transformação da imagem de Deus ao longo dos séculos reflete, na verdade, a transformação do próprio homem. O Deus primitivo, feito à imagem do guerreiro tribal, foi sendo moldado conforme a moral humana evoluía. Quando a força bruta era a lei, o Deus era um guerreiro. Quando a compaixão se tornou valor, o Deus virou pai. O que mudou não foi o divino, mas o olhar humano sobre ele. O Antigo Testamento é o retrato de uma humanidade em seus primeiros estágios civilizatórios, ainda marcada pela violência e pela exclusão. O Novo Testamento representa uma nova etapa do pensamento humano, mais ética, mais simbólica e mais universalista. Essa evolução mostra que as religiões não são estáticas. Elas se movem junto com o tempo, refletindo os medos e os ideais de cada época. Por isso, a pergunta final não é sobre a existência ou inexistência de Deus, mas sobre a natureza da fé. Que tipo de Deus criamos quando projetamos em cima do infinito as nossas próprias falhas e esperanças? E se o Deus primitivo foi cruel e o moderno é amoroso, não seria a moral humana, e não a vontade divina, o verdadeiro agente dessa transformação? Talvez o Deus perfeito, tão idealizado, nunca tenha existido fora da imaginação humana. E se no fundo a divindade for apenas um espelho refletindo a consciência de cada geração, então o Deus do passado e o Deus do futuro não são entidades diferentes, mas versões da própria humanidade, tentando compreender o mistério de sua existência. No fim, a questão que resta é ética e filosófica. Se o Deus das Escrituras realmente cometeu todas as atrocidades descritas, seria moral venerá-lo? E, se essas histórias não passam de mitos, faria sentido continuar acreditando nelas? O dilema, portanto, não é teológico, mas humano. Estamos adorando um Deus justo? Ou apenas venerando o espelho de nossas próprias sombras?